A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos. Mais uma vez nós viemos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler João 18 e versículo 36, que diz assim: Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus foi entregue a Pilatos, para ser crucificado, Pilatos começou a interrogar Jesus, questionou Jesus, porque fizeram muitas acusações contra Jesus. Os judeus, os principais sacerdotes, incitaram os judeus para que fizesse ali, levantando ali muitas acusações contra Jesus, entregaram a Pilatos. E Pilatos percebeu que fizeram isso por inveja. Então Pilatos não viu em Jesus nenhuma culpa. Pilatos testificou que Jesus era inocente. Pilatos se empenhou para defender o Jesus, mas nada adiantava. Todo o esforço de Pilatos foi em vão. Por quê? Porque a multidão, incitada pelos principais sacerdotes, pela liderança espiritual do povo, incitavam o povo para que pedisse que crucificasse Jesus. E Pilatos disse para aquela multidão que não viu nenhuma culpa nele, que Jesus era inocente, tentou convencer a multidão de que aquilo que eles estavam fazendo era injusto, porque Jesus era um homem justo. E naquele momento que Pilatos estava ali defendendo, chegou a uma notícia que a esposa dele mandou dizer para ele que teve um sonho, que Jesus era um justo, que não era para ele se envolver, que ela havia sonhado de noite, que Jesus é um justo e que muito ela teve uma aflição à noite, ela muito se afligiu, que não era para ele se meter naquela questão. E Pilatos se empenhou para que não fizesse com Jesus o que eles queriam fazer, mas nada adiantou. E Pilatos percebeu que os sacerdotes estavam fazendo aquilo por inveja. O que a inveja faz, E aí Pilatos disse para aquela multidão que era de costume soltar um prisioneiro, uma pessoa que estava no cárcere no dia da festa, e trouxe para aquela multidão Barrabás. Barrabás era um assassino. Barrabás cometeu ali um homicídio numa das rebeliões que eles estavam ali junto com outros amotinadores, mataram alguém. Então Barrabás era um assassino, mas Jesus era o autor da vida. Jesus, o autor da vida, Barrabás, um assassino. E então Pilatos trouxe Barrabás e apresentou ao povo para que o povo fizesse uma escolha. E com certeza no coração de Barrabás, de Pilatos, ele pensou consigo mesmo, trazendo um assassino, uma pessoa que estava no meio de uma multidão e causou uma rebelião. Então era um assassino, o povo iria escolher Jesus, Ele trouxe ali. E Barrabás era um homem muito conhecido. Quem sabe Pilatos estava ali naquela esperança de que não fizesse isso com Jesus e colocou a escolha do povo ali, qual que o povo deveria escolher, Jesus ou Barrabás. Mas o povo, incitado pelo sacerdote, pediram que soltasse Barrabás, que soltasse o assassino, o homem que estava no meio de uma rebelião. A Bíblia diz que ele cometeu foi condenado por uma sedição, que sedição significa uma rebelião, que tinha causado, e o povo preferiu
que soltasse o assassino. E aqui é onde entra esta parte que Jesus falou que o reino dele não era deste mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Que aquelas pessoas que ali estavam não eram ministros de Jesus. Porque se fosse ministro de Jesus, eles iriam se empenhar e não deixaria aquilo acontecer. Eles não eram ministro de Jesus, que é o autor da vida. Aquele povo defendeu o assassino, aquele povo pediu a soltura do assassino, aquele povo prevaleceu gritando que soltasse Barrabás, aquele povo gritaram em uma só voz, ensinado, incitado pelos sacerdotes, movidos de inveja, de ódio de Jesus. Aquele povo eram iníquos, perversos, eram pessoas que estavam longe de Deus, que não conseguiam ver que Jesus era o justo. Pilatos conseguiu compreender através das perguntas ali do estar com Jesus. Ele viu que Jesus era um inocente, mas aquele povo não teve esta visão, não teve esta compreensão. Aquele povo trocou o autor da vida por um assassino. Um assassino que eu entendo foi assassino 2 vezes, né? Quando ele assassinou aquela pessoa ali no meio da multidão da rebelião que ele estava participando, e ao ser liberto por causa dele, Jesus assumiu o lugar dele. O povo pediu que soltasse um assassino, o povo preferiu o assassino, né? Aquele povo rebelde, aquele povo que estava longe de Deus, aquele povo que estava longe da presença de Deus, escolheu, preferiu o assassino. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe a vida de vocês, medita nisso. Jesus falou, Jesus disse que se o reino dele fosse deste mundo, os ministros dele se empenhariam e não deixaria ele ser entregue, mas Jesus estava entre os perversos, Jesus estava entre os perdidos, e os perdidos não trabalham por Jesus, porque aquele que é justo, aquele que faz a vontade de Deus, que conhece, que sabia que Jesus era justo, jamais o entregariam na mão dos iníquos, dos perversos, dos ímpios. A mentalidade daquele que não serve a Deus é isso. São pessoas sem esperança. Aquele povo não acreditavam que Jesus é o autor da vida. Eles não acreditavam que Jesus é o justo, né? Medita nesta palavra. Que Deus abençoe vocês. Foi como Pedro falou. Aquele povo, Pedro no capítulo 2 de Atos, ele fala que eles entregaram Jesus à morte, trocaram Jesus por um homicida, um assassino, né? Trocaram Jesus, entregaram Jesus, trocaram Jesus, mas Pedro disse que era para aquele povo se arrepender dos pecados e converter dos seus maus caminhos. Pedro chegou a pregar para aquela multidão e disse no capítulo 2 que era para eles se arrepender, voltar-se, reconhecer que eles erraram, reconhecer que eles trocaram um assassino pelo autor e consumador um autor da vida. Pedro ensinou isso para aquela multidão. Que Deus abençoe, meus irmãos. Medita nessa palavra. O homem, quando está longe de Deus, ele não tem essa percepção de quem é o justo, de quem é o autor da vida. Aquele povo não tinha essa percepção, por isso trocaram Jesus. Que Deus abençoe. Medita nessa palavra e até o próximo vídeo. Amém?